Boa tarde, pessoal. Graça e paz, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Anderson Santos e gostaria, nesse vídeo, de tratar de um assunto juntamente com vocês, pedir a vocês um tempinho da sua atenção para tratarmos de um assunto muito pertinente, muito importante, que é cristão e a política. Será que é pecado o cristão se envolver com política? Será, como diz aí, que política de fato é coisa do diabo, coisa suja, imunda, né, cheio de falcatruas, jogo de toma lá da cá? Será que é verdade que quando a pessoa chega lá, se envolve com o sistema, é engolido pelo sistema? Aonde está escrito na Bíblia que política é do diabo? Aonde está escrito que política é algo que Deus rejeita? Né? Uma outra questão é por que Jesus nunca se envolveu com um cargo político? Nunca foi um político. Por que os discípulos também nunca se candidataram a um cargo político? Será que a questão de José no Egito é uma questão apenas de contexto? Não, era um contexto naquela época, hoje é diferente e tal. Outra coisa, não, José não pediu para ser político, foi Deus que colocou José lá. Vamos tratar desses e outros assuntos, né, nos vídeos que a gente vai estar abordando sobre o cristão e a política. Eu gostaria que você estivesse conosco, né? Vou dividir em diversas partes para não ficar muito extenso o vídeo, e que você convidasse as pessoas para participar, compartilhasse, enfim, tá bom? Voltando, eu sou o pastor Anderson Santos e queremos falar sobre o cristão e a política. Vamos começar o nosso debate, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, citando um texto bíblico, um texto sagrado que se encontra no livro de Juízes, capítulo 9, Juízes, capítulo 9, a partir do verso 8 até o verso 15. Juízes, capítulo 9, do 8 ao 15, que é a parábola de Jotão, né, que todo mundo conhece, tá? Que fala sobre as árvores. Ele vai usar uma figura de linguagem, né? Vai dizer que as árvores vai até a figueira, a oliveira e a videira, pedindo que essas três árvores reinassem sobre elas. Né? Nem a videira, nem a figueira, nem a oliveira quiseram reinar sobre as árvores. Então as árvores procuram o quê? O espinheiro para poder governar. E diz no versículo 14, então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Né? E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então, perceba, infelizmente a gente está vivendo isso, né? Pessoas que estão escolhendo pessoas erradas para postos estratégicos, posições estratégicas, estão querendo que essas pessoas equivocadas, pessoas erradas, como Espinheiro, na Jotão de aqui, a parábola de Jotão, venham trazer resultados positivos para a nossa sociedade, para nós, de modo geral. Fica difícil. O próprio Jesus disse isso, que não se colhe nem uvas, nem figos dos abrolhos, nem dos espinheiros. Tem gente que está querendo colher uva e figo dos espinheiros. Não tem como. O próprio Jesus disse isso lá na frente, tá bom? E quero deixar também aqui, além de Juízes capítulo 9, a partir do verso 8, uma palavra, uma frase de Abraham Kuyper, que foi um dos grandes reformadores da Holanda, né, que a rainha Guilhermina o convidou. A rainha Guilhermina conhecia, ou tomou conhecimento do pastor e do teólogo Abraham Kuyper, um homem muito extraordinário, com muito conhecimento, versado, culto, letrado, e tinha um trabalho excepcional na frente da sua comunidade cristã, e chegou ao conhecimento da rainha Guilhermina, e a rainha o convidou para fazer parte do seu reinado num cargo político, né? Primeiro-ministro, diga-se de passagem, tá bom? E de verdade, ele assumiu ali aquele posto de 1901 até 1905, e foi algo extraordinário, porque a Holanda naquela época tinha diversos problemas, entre eles um alto nível de analfabetismo da sociedade, tá? E Abraham Kuyper vai ser convidado para dar a sua parcela de contribuição como cristão na questão social, na questão política. E aí, claro, surge aquele dilema, né, que é comum, sobre a questão pastoral, né? A exclusividade pastoral, que no Brasil faz uma salada, uma mistura, entendeu, sobre exclusividade pastoral que não tem nenhuma base bíblica. O que se fala sobre exclusividade pastoral no Brasil, na maioria dos líderes, não vou dizer 100%, mas a maioria dos líderes evangélicos no Brasil que defendem
a exclusividade pastoral e dizem que um pastor não pode assumir um cargo político, e até pode assumir, mas se assumir um cargo político, ele tem que abrir mão do seu ministério pastoral. Agora, com base aonde, em que livro, em que capítulo, em que versículo que eles acharam para poder defender isso, é que eu até hoje não sei. A Bíblia tem 31.173 versículos no mínimo, dependendo da versão. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que a política é pecado, que política é coisa suja, que política é do diabo, e que um pastor, se candidatar, se quiser se candidatar a um cargo público, ele tem que abrir mão do seu ministério, da sua chamada, do seu pastorado. Não existe isso. O que existe no Brasil é uma construção histórico-cultural para defender essa ideia, tá bom? É a única exclusividade pastoral que a gente conhece na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, é algo completamente diferente do que está aí no Brasil, não tem nada a ver. Esta sim tem peso de valor e a gente se submete a ela. Só que tem um problema, ela nunca foi cumprida na íntegra. Entendeu? Ela nunca funcionou, não funcionou nem para o apóstolo Paulo. E aí isso é um outro assunto, outro tema que a gente vai abordar, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, a exclusividade pastoral à luz da Bíblia, né? Tentando mostrar, será que a exclusividade pastoral funcionou para o apóstolo Paulo? Está na Bíblia. Uma coisa está na Bíblia, outra coisa é a sua aplicabilidade, o seu funcionamento. Uma coisa está lá registrada nas páginas das Escrituras Sagradas, outra coisa, será que ela funciona mesmo? Será que é possível aplicar a exclusividade pastoral que o apóstolo Paulo nos ensina, as Escrituras Sagradas nos mostra nos dias atuais, de acordo com o que está escrito lá, não com essa construção histórico-cultural que é feito aí, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. A frase de Abraham Kuyper: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Olha que frase linda de Abraham Kuyper, né? Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ou seja, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, inclusive a política. Não tem nada que não pertença a Deus. Esse negócio, não, isso aqui pertence a Deus, o mundo pertence a Deus, né? Os habitantes pertencem a Deus, a natureza pertence a Deus, o peixinho pertence a Deus. Não, mas a política, a única coisa que não pertence a Deus é a política. Até o diabo foi Deus que criou, né? Não é o diabo, né? Um anjo que depois ele se rebelou contra Deus, vamos dizer assim, né? Mas a política não, a política não é de Deus, política é coisa errada, política não tem nada a ver, isso é outra coisa. Pastor, não se mete nesse negócio não, isso é coisa suja, não tem base bíblica, vamos deixar isso para lá. Será? Tá bom? Então a frase dele é extraordinária e depois ele assume o cargo de primeiro-ministro dos Países Baixos de 1901 a 1905, que faz um trabalho excepcional. A biografia dele é linda, maravilhosa. No Brasil tem uma biografia dele escrita por um escritor brasileiro, é fantástico, né? Vale a pena você conferir. Abraham Kuyper, o grande reformador da Holanda. E tem também os reformadores como Zwinglio, né? Zwinglio também, nas suas obras políticas, fala muito sobre a participação do cristão na política. Ele que lá em Zurique tem uma estátua dele segurando a Bíblia numa mão e a espada na outra, né? Um grande reformador também. Se não me falha a memória, ele era apenas 2 meses mais novo do que Lutero, ou Calvino. Depois você confere aí. Vamos lá. Então vamos falar nesse momento, sobre política. Política. Primeiro, a origem do termo política, né? Na maioria dos escritores dizem que política tem um termo, sua origem no termo grego, que significa, entre outras coisas, polis, vem de polis, mais tikos, né? Polis, que significa aquilo que é público, também significa cidade, estado, sociedade, e tikos, que significa aquilo que se refere ao bem comum, ao bem de todos. Então, política é aquilo que se refere ao bem comum, ao bem de todos, ao bem da sociedade, ao bem da cidade. Então, polis, aquilo que é público, cidade, estado, sociedade. E tikos, aquilo que se refere ao bem comum, ao bem de todos, ok? Então, uma das dezenas de definições que nós podemos utilizar a respeito sobre o que é política, uma delas você pode pesquisar mais nos livros, na internet, enfim, é a arte ou a ciência de governar. Anota aí, arte ou a ciência de governar. 1. 2, administrar.
3. Organizar o quê? Uma sociedade, uma cidade, um estado, uma nação ou um povo, ok? Anote. Então, vamos lá. Política é a arte ou a ciência de governar, administrar e organizar uma sociedade, um estado, uma cidade e um povo. E é exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouco nas páginas das Escrituras Sagradas. Tá? Da onde surgiu e por que surgiu a necessidade de se fazer política? Surgiu da necessidade de criar regras de funcionamento e de organização das cidades griegas, porque na Grécia as cidades eram tidas como cidades-estados. Como assim? Imagina o seu município. Seu município está aí, tem 50 bairros, 60 bairros. Suponhamos que o seu município tenha 50 bairros. Se fosse na Grécia Antiga, cada bairro do seu município seria uma cidade-estado. Você imagina que confusão? Você imagina que caos na ordem social? Então, para que organizasse isso, para administrar isso corretamente, né? Para governar isso de forma que houvesse ordem, progresso e paz social, surgiu a necessidade da política. Bem verdade que política já existia desde os primórdios. Eu vou te mostrar o próprio Deus utilizando mais à frente, utilizando política desde o Jardim do Éden. Só que na Grécia, ela toma esse corpo, né, essa expansão melhor, essa visão mais aclarada. Ok? Tem uma frase aqui que eu gosto muito de citar, de um escritor, que eu acho que é interessante, importante para você que está assistindo esse vídeo, até como forma de conhecimento, né? Vamos lá. Ele diz o seguinte: jamais encontramos qualquer povo, nação ou sociedade, por menor que seja, que não se sirva de leis e de códigos como garantia da ordem e da paz. Até mesmo aquela menor sociedade formada por Adão e Eva. Se você ler a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, você vai encontrar exatamente isso. Desde o Jardim do Éden, Deus já havia estabelecido normas. Eu anotei aqui que a gente trabalha justamente com isso. Não dá nenhum problema da gente ler as anotações, pelo contrário, né? Fundamentação. Então Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu leis, né, lá no Jardim do Éden que deveriam ser respeitadas. E o caso de Adão e Eva nos mostra que todas as vezes que membros da sociedade, cidadãos, né, ele rompe uma lei, ele infringe uma lei, uma norma estabelecida, com certeza vai sofrer consequências desagradáveis. E assim aconteceu com Adão e Eva. Deus havia estabelecido lá no Jardim do Éden, na pequena forma, uma pequena demonstração, um pequeno exemplo de uma sociedade formada, assim, a grosso modo, por Adão e Eva. A gente sabe que havia mais, né? A gente sabe que haviam filhos, enfim. Mas vamos deixar aqui essa questão exegética mais para frente. Até mesmo nessa sociedade formada apenas por Adão e Eva, como a Bíblia apresenta aqui, já haviam leis estabelecidas e que deveriam ser respeitadas, ok? Então vamos lá. Platão vai dizer uma coisa assim muito, muito importante, né? Um filósofo grego do período clássico, porque tem gente que diz assim: mas eu não gosto de política, eu não estou nem para política, sabe, eu não gosto muito não é meu assunto não, para mim isso não serve não. Ok, Platão vai dizer: se você não gosta de política, maravilha, não tem nada de errado com você. Olha o que ele diz: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Porque tem gente que não gosta e quer que as pessoas também passem a não gostar. A pessoa não aceita e acha que todo mundo também tem que rejeitar. E não. Aí a gente respeita o seu direito, respeita, né, o seu livre-arbítrio, mas isso não significa que você tem que sair manchando o país só porque você não gosta. Ele diz mais: o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Aí fala de omissão, falta de participação. Aristóteles, seu discípulo, também vai dizer alguma coisa muito parecida no seu livro sobre política. Ele diz o seguinte: a forma como agimos ou deixamos de agir como membros da polis, ou seja, da sociedade, do Estado, da cidade, a forma como agimos ou deixamos de agir como membros da polis, afeta e, consequentemente, a nós também. Nos afeta também. Então, o que eles estão querendo dizer, os filósofos do período clássico, assim como Platão, Aristóteles e outros mais? Eles estão querendo dizer o seguinte: que é necessário que a sociedade participe
Participe mais da questão política. A política está inserida em todo segmento da nossa sociedade. É algo inevitável, não tem como. Né? Seja por aquelas pessoas que, de fato, exercem um cargo político, né, um cargo público, seja por aquelas pessoas que estão ali na sociedade como cidadãos, exigindo do poder público, né, fiscalizando. Então, tem que haver essa participação, essa parceria entre ambos os lados, que o brasileiro tem dificuldade de entender. Eu não quero, não sei o que, tá lá, deixa eles lá, então o negócio é futebol, o negócio é carnaval, o negócio é cervejinha gelada, né? Ou então, se é cristão, o negócio é poder, o negócio é vigília, o negócio é monte, o negócio é buscar o som, buscar falar em mistério, profetizar, o negócio é isso, o negócio de política, sabe? Aí, pastor, isso aí a gente ouve uma outra hora, mas depois fica criticando, chama as pessoas de corrupto, chama as pessoas de safado, chama as pessoas de mau caráter, chama as pessoas de ladrão. Ora, se você não participa, se você não gosta, se você não está inteirado, se você não age, se você não interage com a questão política na sociedade, não participa de nada, não vai participar de uma reunião na Câmara, por que você chama o outro de ladrão? Por que você chama o outro de safado, de sem vergonha, não sei o que, não sei o que, e é sujo, imundo, esse negócio não presta? Como é que você sabe que não presta se você não participa? Você não tem nenhuma ação direta na sociedade. É isso que os filósofos gregos estão querendo colocar na cabeça aqui da população da sua época, e é importante. E a gente vai ver daqui a pouco que a política está inserida em todo segmento da nossa sociedade. Não tem como você fugir. Por mais que você queira fugir, por mais que você diga que você não gosta, tal, sou meio apartidário, na realidade você está dentro de um sistema político, sim, senhor, mesmo que você não queira. Quer ver um exemplo? Existe política partidária. O nome partido já diz parte. É uma parte. Ou seja, uma parte de pessoas, um grupo de pessoas que se reuniram para fazer leis, para fazer emendas, projetos, etc., etc., em busca de interesse de um segmento da sociedade. Por isso que a política é partidária, de uma parte da sociedade. Entendeu? Então não tem como, existe partidos políticos, um monte, existe vários partidos no Brasil, então nem se fala. Ou quer ver um outro exemplo, que você que não tem como fugir? Políticas públicas. Existe política pública? Existe políticas públicas. O que é política pública? Conjunto, né, de ações tomadas pelo poder público que visam atender vários aspectos da natureza social, a necessidade de uma comunidade, de um bairro, de um município. Né? É necessário que se passe políticas públicas para atender aquilo ali. Tem como você fugir? Quer dizer que política pública também foi o diabo que criou? É do diabo, política pública é do diabo, veio lá do inferno, veio do Seol, veio do Tártaro, veio do Abaddon, veio da onde? Sei lá da onde veio isso. Existe. Política pública faz parte da nossa vida social, da nossa sociedade, ok? Um outro exemplo é política empresarial. Não tem como, se você faz parte de uma empresa, a sua empresa tem a política da empresa, política empresarial. O que é a política empresarial? É um conjunto de normas, de regras, de princípios, de valores, né, que a empresa estabelece para o seu desempenho, para o seu bom funcionamento. Quando um funcionário, um colaborador, uma pessoa vai ser admitido na empresa, automaticamente lhe é apresentada a política da empresa, quais os valores da empresa, a missão, a visão, objetivo, a finalidade, as regras, tudo está lá. Isso é política empresarial. Olha, a política da empresa aqui é essa, assim, 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 assim. Você aceita? Você está de acordo? Se estiver de acordo, você assina aqui. Se não tiver, ok? Foi um prazer te conhecer. Política empresarial. Tem como você fugir disso? Não tem. Existe outro tipo de política que rodeia a nossa vida, que é a política monetária, que mexe justamente com o nosso bolso. O que é a política monetária? É um conjunto de ações e tomada de decisões que o governo, através de uma equipe de economista ou de uma também instituição, faz para proteger a moeda do país, para evitar o colapso inflacionário, para evitar a inflação, uma alta taxa de desemprego, como aconteceu na Grécia, como tem acontecido na Venezuela, onde os cidadãos da Venezuela estão disputando com os animais, com os cachorros, na lata do lixo. Então, política monetária, ela existe, ela é importante, sim ou não? É importante. Foi quem criou, foi o diabo que criou, deve ter sido o diabo que ficou lá na Secretaria do Inferno. Olha só, eu acho que eu vou criar aqui alguma coisa chamada política monetária. O diabinho, vem cá, o capetinho, vem cá, anota aí, política monetária, criação aqui, patentear, tá? Vamos patentear essa ideia, tá? Eu que criei a política monetária. Não existe isso.
né? Então, política monetária é um conjunto de ações de tomada de decisões por uma equipe econômica, juntamente com a instituição, que visam proteger a moeda de um país. Isso é importante para que não haja desemprego, alta taxa de desemprego, para que não haja inflação, não é verdade? Uma série de coisas. Isso é importante? Claro que é importante. Existe também, e aí eu quero cunhar esse termo, foi eu que criei, estabeleci, não sei se existe, maravilha. Se não existe, tá? Eu que estou cunhando aqui, que é a política bíblica, ou a política à luz da Bíblia. Eu quero crer que exista sim, mas eu quero trazer um termo mais simples, mais popular para você entender. É a política bíblica, a política à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito de política, a gente vai abordar isso no próximo vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Já já a gente coloca no próximo vídeo.